Olá, boa tarde, bom finalzinho de tarde. Hoje nós vamos dar início a uma live aqui da Conexão Elas em Si sobre autoestima e relacionamento no estereótipo da mulher. Olha que tema interessante, importante para todas nós mulheres, para a gente sentir realmente como é que isso nos afeta, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, desde a nossa infância. A nossa convidada, são duas convidadas hoje, é a Carmen Lúcia Brandão Zafalon e a Celina Almori. Elas estão aqui, eu vou convidá-las para a gente dividir tela, só um instantinho. Convidei vocês duas. Tá dando certo? Olá! Boa tarde. Que mulheres lindas, gente! Que bom ver vocês aqui na Conexão Elas em Si. Diretamente aí de São Paulo, né? Eu sei que uma é Goiânia, né? Uma é Goiânia, mas está em São Paulo. Sejam bem-vindas aqui para o Ceará. Que bom que agora a gente tem a rede, né? Para nos conectarmos assim de uma forma mais fácil. Não é verdade? Sim. Gente, olha, eu apresentei aqui vocês, então nós temos aqui a Carmen, aqui à minha esquerda, né? A Carmen, é assim que eles veem lá, Carmen dando tchauzinho. Carmen Lúcia Brandão Zafalon, ela é psicóloga clínica hospitalar e ela é coach também. A Celina Almori, ela é mentora de competências socioemocionais e ambas são sócios fundadoras do Espaço Clarecer. Sejam bem-vindas. Eu gostaria que vocês se apresentassem um pouco mais, falassem um pouco do trabalho de vocês, que nós acompanhamos cotidianamente, dia a dia, por meio da Micala. Ela nos apresentou o trabalho de vocês, a partir de então fiquei encantada e querendo muito que vocês viessem aqui para a gente, conversar com a gente sobre autoestima e relacionamento no estereótipo da mulher. Um tema importante que nos afeta desde a infância, nos nossos relacionamentos, nos trazem várias crenças limitantes, e é disso que a gente quer falar hoje. Sejam bem-vindas. Muito obrigada pelo convite, Alexandra. Inclusive a Micala está aqui, né? Ela que foi a nossa, a pessoa que nos conectou, né? Ela também a gente não conhece pessoalmente, só pelas redes sociais, mas é um prazer poder estar aqui e falar principalmente com as mulheres, que acho que a sua rede é cheia, né, de mulheres. Esse é o trabalho principal de vocês. Exato. Vocês estão me ouvindo bem? Bem, estou ouvindo muito bem. Bom. Vocês que estão nos assistindo, estão ouvindo bem? A Micaula, desculpa, Micaula. É Micaula. É porque na rede social fica Micala, aí a gente só fala Micala, mas é Micaula. E eu quero dizer para vocês que vocês estão presentes na Conexão Elas em Si diariamente. Todos os dias vocês estão presentes por meio da Micaula. Isso mesmo. Ela manda, né? Ela diz que ela manda nos grupos, os nossos posts. Então, é muito bacana ver que a rede nos leva a pessoas que a gente nem tem imaginação, né? Onde que estão, quem são. Então, é muito bom. Então, é muito bom estar aqui. Quer falar um pouquinho, cara, de alguma coisa? Primeiro, que bacana a gente poder estar junto, né, Alessandra? Nós duas chegamos até a nos conversar um tempo aí atrás para combinar alguma coisa, mas nesse furdúncio de pandemia, a gente acabou não conversando, né, por telefone, uma pena. Mas que bom a gente poder estar aqui. Eu acho que tanto a Micaula como você é um presente de pandemia que a gente está tendo, né, essa oportunidade de estar chegando a tantas pessoas e estar podendo tocar um pouquinho o coração, a cabeça de outras pessoas através desse encontro, né, de um grupo de pessoas que se entregam no processo de querer ajudar um pouquinho os outros, né, e na pandemia, então, isso é fundamental. E é por isso que nós trouxemos vocês aqui. Nós surgimos da Conexão Elas em Si na pandemia, justamente sentindo a necessidade de criar esses links, esse vínculo, essa aproximação, mesmo que virtual, mas não deixa de ser real, né? E a gente alcança as pessoas. E, por exemplo, a gente está agora nas quintas-feiras com um grupo de pintura em tecido, e nós temos mulheres de São Paulo, do Piauí, do Maranhão, aqui do Ceará, e inclusive assim, mulheres com mais de 60 anos, que estão sozinhas em casa. Então, assim, são várias histórias de mulheres que nos chegam. E hoje é muito bom trazê-las aqui para a gente conversar justamente sobre a autoestima e o relacionamento. E todo esse estereótipo da mulher, o quanto isso realmente nos causa, assim, dificuldades, né? Eu acho que é bacana a gente começar, né? Eu tenho um lado, assim, meio
orientadora, supervisora. Então, eu sempre começo com os conceitos. E aí eu acho que é bacana a gente trabalhar principalmente a diferenciação de autoestima e de autoimagem, porque as pessoas confundem muito isso, né? Todo mundo acha que a autoimagem e a autoestima são manifestações psíquicas, comportamentais iguais, e não são, né? A autoestima é a forma como eu me vejo, a forma como eu me sinto, né? É a conexão que eu tenho comigo e a interpretação que eu tenho comigo. Então, está sempre ligado aos meus sentimentos por mim, primeiro. E a autoimagem é o meu sentimento e a forma como eu interpreto que o outro me enxerga. Então, o tempo todo eu estou lidando em sociedade, em grupo, com a forma como eu me enxergo, como eu me sinto e como eu enxergo e como eu sinto o outro olhando para mim. Então, isso é super, super importante. E aí também o aspecto que ela se inicia na infância. A minha autoestima, ela é formada pela minha interação com as outras pessoas. Então, eu me enxergo e eu me sinto através do espelho que as pessoas próximas do mundo trazem para mim. E aí ela começa na infância e vai se construindo uma vida toda junto com aspectos internos, como a nossa personalidade, o nosso caráter e essa troca do mundo com a gente. Bacana, eu estou registrando tudo aqui, viu? Eu gosto de registrar, pontuar, para a gente ficar bem aqui conhecendo mesmo a questão, para que a gente possa atuar da melhor forma sempre. E aí pensar a autoestima nesse contexto, né, no contexto de uma sociedade que a gente vem de um processo cultural patriarcal, como que essa mulher consegue se enxergar e se enxergar pelo olhar do outro, que eu acho que é o ponto mais interessante e crucial para a gente poder estar discutindo aqui um pouco sobre isso. Tá. Sim. Eu acho muito rico a conversa, ser 3 mulheres, é claro, né? O tal do lugar de fala, que foi falado muito, né? Quando teve a discussão, principalmente das causas negras e tudo mais, né? Então, só a gente que sofre isso desde pequena, entende como que isso foi moldando a nossa percepção de si e a percepção do outro em relação a mim, né? Então, eu queria até compartilhar um pouco o lugar de fala, né? Falar da minha experiência, até para se conectar com a sua experiência. Imagina, Alexandre, a experiência da Carmen, e aí todas as outras mulheres, ou pais e mães de mulheres que estejam acompanhando a gente hoje aqui e tudo mais. Mas, por exemplo, no meu caso, no meu lugar de fala, eu falo de uma família, né, onde tenho 3 irmãos, somos 2 mulheres, nós 2 somos mais novas e o meu irmão é não só o único homem, como o primogênito, né, da família. Então, temos duplos, triplos privilégios aí, se a gente for pensar socialmente falando. E, além disso, eu venho de uma família que é mista, né? Meu pai é de uma cultura oriental e a minha mãe já uma cultura misturada aí de portugueses, enfim, até o meu avô veio da região do Nordeste e tudo mais. Mas na parte patriarcal da figura masculina, meu pai vem de uma cultura muito patriarcal, né? Que é a cultura japonesa, né? Então, ao longo da minha trilha aí como mulher, não teve como eu não sofrer parte, porque eles também sofreram isso, os meus pais, de um lugar diferenciado, né? Sendo mulher, né? E, de uma certa forma, não tendo os mesmos benefícios que o primogênito. Tanto que o meu irmão recebe no nome dele Arthur Kazuhiro. Kazuhiro significa primogênito. Isso é tão importante, né, para a cultura japonesa, que ele recebe como segundo nome japonês, que isso é muito comum, um nome que, inclusive, reafirma o papel dele. Ele será o primogênito na família, né? E sem, porque, claro, né, hoje tem processos, isso não significa que há grandes, enfim, cisões, há simplesmente um compreender. Eu que nasci, né, como a 3ª filha, mulher, já tendo um irmão mais velho, homem, atestado primogênito, até no nome, né, e a gente ter que, enfim, lidar com isso, entender que eu tinha um caminho diferenciado, né?
E foi no meu processo de autoconhecimento que eu fui entendendo como que esse meu olhar instaurado na minha educação ia influenciar nas minhas escolhas, na forma como eu me via profissionalmente ou em questão de relacionamentos amorosos, capaz ou não, ou incapaz, o quanto eu levava de sentimento de não merecimento de alguns cargos e espaços. Então isso foi, para mim, pensando de novo nesse meu lugar de fala, batalhas internas que eu sempre precisava resolver para, na vida real, conseguir pôr em ação não processos de sabotagem, mas processos de construção, né? E isso só foi possível através de reflexão. Reflexão, porque aí acho que a Carmen pode trazer que essa autoestima, essa autoimagem são construídas através das interações, mas nos processos de autoconhecimento a gente consegue olhar isso de fora, né? E reconstruir isso de alguma forma, né, Carmen? Aí tem todo um caminho aí na própria terapia, né? Na psicoterapia, se você quiser compartilhar um pouquinho. É porque no processo terapêutico, psicoterapêutico, a pessoa ela faz a conexão, né, com ela mesma, e aí isso cria a oportunidade dela ressignificar a construção dessa autoestima, a construção dessa autoimagem, através do que ela viveu e a forma como ela vai lidar daqui para frente, né? Então, assim, pensando que se a nossa autoestima, então, como eu expliquei, começou lá atrás na nossa primeira infância, começou através dos modelos que a gente tinha, né? Porque se a gente parar para pensar cognitivamente, uma criança, ela aprende 80%, por exemplo, e 20% por comando verbal. Então, a minha autoestima de mulher, ela foi criada, espelhada e reforçada pelo que os outros que estavam à minha volta me espelharam. E foi aquilo que eu fui introjetando, né? Então, por exemplo, quando eu penso na minha autoestima, é muito legal eu pensar em figuras importantes que eu tive. Então, por exemplo, uma das pessoas, uma das mulheres mais fortes, assim, mais lindas que eu conheci foi minha madrinha, né? Minha madrinha Vita. Então, assim, ela era uma mulher que eu olhava e eu falava, gente, que demais! Nossa, ela é forte, ela é proativa, ela tem uma energia que transborda, ela está o tempo todo ali fazendo, acontecendo, e eu, enquanto criança, cresci ao lado dela, e isso sendo uma referência positiva, uma bênção que eu tive, olhando e falando, nossa, ser mulher é ser isso, né? Essas são as qualidades e os sentimentos que eu quero ter em mim. Então, foi formando por ela, foi formando por outras pessoas, outras mulheres, foi formando pela forma como meu pai interagia comigo, meu irmão. Eu tenho uma irmã a mais que a C, então assim, eu também tenho um irmão mais velho, tenho 2 irmãs acima de mim e eu sou a caçula. Então, eu fui me formando nessa interação desse lar. Eu fui me formando, eu fui introjetando os meus conceitos, os meus sentimentos por mim, através do que aquelas pessoas passavam por mim, né? Passavam para mim, espelhavam. Então, isso é um processo de uma vida, né? Quando a gente fala de autoestima, a gente fala de autoimagem, nada está dado e é esse pronto. Porque eu tenho essa minha possibilidade de ressignificar, né? Eu tenho a possibilidade de resolver, porque assim, a autoestima da gente, ela vem, né? Quando você fala de sabotagem, a sabotagem é uma forma que nós agimos com nós mesmos, né, com um padrão comportamental nosso, quando a minha autoestima não está boa, né? Então, a sabotagem vem para justamente me manter nessa posição da autoestima baixa, né? E aí eu preciso olhar para isso e trabalhar, e ressignificar. Porque senão eu vou mantendo esse padrão, e vou mantendo. E quando a gente pensa em padrão, inclusive, a gente vai pensar no padrão comportamental até das maldições familiares. Então, assim, se eu tenho uma mãe, se eu tenho uma avó que não tinha uma boa estima, se eu tenho uma mãe que não tem, eu vou aprender com elas. Então, até um certo tempo da minha vida, aquele é meu modelo. Eu estou só repetindo ali, né? E por isso que é tão importante a gente conseguir trazer realmente o tema para as pessoas poderem entender que esse é um estar, né? É igual a gente fala muito na psicologia. As pessoas não são doentes, elas estão doentes, elas estão adoecidas. Então, a nossa autoestima, ela está. E com um trabalho,
a gente pode ressignificar, a gente pode mudá-la e a gente pode estar num status muito melhor, mais saudável, que é justamente de você ter uma boa autoestima. Porque às vezes as pessoas, inclusive, acham que assim, se eu tenho uma boa autoestima, eu tô sempre arrumada, eu tô com roupa da moda, eu tô super usando isso ou aquilo, né? Então, assim, é só o meu físico, é só o externo. E não é verdade. A autoestima nossa, ela é composta tanto pelos aspectos internos nossos, né? Como os externos também. Então, uma coisa acaba complementando e dando o resultado final que a gente precisa. Eu vou só perguntar uma coisa assim para vocês. Eu não sei se vocês observam isso. Mas eu sinto que a vergonha é algo que desde menininha é algo que a gente aprende, nós mulheres. Não sei se vocês, por lugares de fala diferentes, mas a vergonha, sempre há uma coisa que inibe muito a mulher, a menina, né? Desde sempre. E há sempre, também eu percebo, uma subserviência ao masculino, no sentido assim, inclusive quando se leva para relacionamentos, a mulher sempre está socialmente numa posição de querer agradar, no caso as mulheres héteros, né, querem agradar aos homens, né, de chamar a atenção daqueles homens, porque elas precisam ser olhadas por esses homens, e aí sempre se colocam no lugar de desejo, de ser desejada por aquele homem, mesmo que aquele não seja o desejo delas, das mulheres. Então, assim, eu percebo que, de certa forma, há algo socialmente que, eu vou dizer assim, que está muito presente para várias mulheres, né? Não sei se vocês... Eu enxergo, por exemplo, quando se pensa em relacionamento, até na parte da sexualidade, o homem, ele vem muito mais liberto de aventurar-se, de experimentar-se, né? Então, ele pode experimentar, né? Ele mesmo... Muitas vezes, ainda tem isso, acho que cada vez menos, mas o próprio pai leva ele às experiências, né? De se explorar, de se conhecer, de, enfim, de fazer, experimentar, de fato. Já a mulher, de forma alguma, ela tem esse lugar de experiencie a si mesma, experiencie o mundo, né? As suas relações, o seu corpo, a sua descoberta e assim por diante, exatamente porque vem nela é incutida essa ideia de que ela tem que se resguardar, é exatamente o oposto de se aventurar, né? Ela se resguarda para algo, né? Para algo que teria um lugar muito mais... um lugar de uma certa honra, que ela teria que poder estar lá, né? Inclusive. Se ela não segue esses protocolos, esse caminho, ela não tem nem direito de estar, por exemplo, com outro homem, em casamento, ser mãe, né, uma mãe decente, então aí vem essas palavras, né, complicadas, cheias de pejorativismos. Então, e não é coisa de homens muito antigos, não. Eu vejo isso em homens, assim, relativamente de 30 anos. Eu não sei dos 20 e pouco, mas eu sei dos 30 e poucos anos para cá ainda tem isso. Que são os pais, né? Os pais hoje são os de 30. Não sei como serão os pais que ainda virão, né? Os que ainda estão se formando. Mas eu também vejo pessoas da minha geração, tenho 35, que são os pais atuais, que estão criando os filhos de 10, 11 anos para a sociedade futura. Eles ainda têm discursos que falam muito de uma liberdade para o homem e um lugar de se manter para a mulher, para que ela possa ser apta e ser decente para algumas outras funções aí na vida, inclusive dela, que é a escolha dela, que são, inclusive nas relações dela, na própria profissão dela e assim por diante. Eu acho que as novas gerações, elas vêm questionar muito esses padrões, né? Mas eu, pelo menos, e acredito que vocês também, fomos sim disciplinadas a entender, você merece, você foi uma mulher que, enfim, se colocou como para poder ser, né, uma mulher, casar, para poder, enfim, fazer as suas escolhas e ainda ter a sua integridade, uma fama boa, né? Então a gente sabe que isso é bem comum socialmente e internamente existe uma cobrança. Eu me cobro o tempo todo e sinto vergonha, tenho culpa de, às vezes, uma coisa que é a experiência da vida, né? Que é explorar, às vezes, quem é você, o que você gosta,
principalmente quando se pensa em relacionamentos sexuais, na parte da sexualidade da mulher. Então, isso, para mim, é evidente que é uma das marcas sociais que ficam dentro da gente quando a gente se forma como mulher em autoestima, né, em autoimagem, né, Carmen? Não sei o que você acha. Eu acho interessante porque a gente está lidando com um conceito que é uma representação social. A gente vem ainda hoje de uma criação de até certa idade aí do modelo patriarcal. Então é isso, né? O primogênito é o mais importante. Então, e culturalmente a gente pensa, por exemplo, nas famílias árabes, né? É uma sorte, traz boa sorte o primeiro filho ser o homem. Então, isso é uma representação que nós temos aqui de alguma forma. Então, assim, você é uma família mais afortunada se você vai ter seu primogênito. A menina, ela foi feita para brincar de boneca. O menino foi feito para jogar futebol e brincar de carrinho. Então, a mulher, ela cresce com esse conceito dela, quando você fala, né, a questão da vergonha, do medo, enfim, ela vem muito intrínseca que nós realmente temos que ser mais resguardados. E mais resguardados ao papel que essa sociedade nos dá e nos espera mesmo. Ela espera da gente esse papel. Então, assim, ao homem, ele pode muito mais. Né? A mulher, ela deve muito mais. Então, eu vejo isso, Alexandra, como a vivência dessa representação social mesmo nossa. De que a mulher tem este lugar e a ela cabe, de certa forma, contemplar este destino. Né? É uma coisa que eu vejo, por exemplo, eu atendo muitas pessoas hoje na casa dos 20 e tantos, 30. É a primeira geração que eu me surpreendo muito positivamente com isso. Né? Eu tô com 44 e às vezes quando eu olho para as minhas amigas, né, da casa dos 40 aí, eu ainda vejo muito mais esse modelo anterior. Né? Então, assim, o processo de vida era claro que você ia fazer uma faculdade, você ia ganhar a sua independência financeira, mas também tinha uma coisa muito forte que você teria um relacionamento, né? E de preferência um relacionamento, um casamento. E aí também seria natural que você tivesse filhos, que você deixasse herdeiros. Né? E aí você vai cumprindo todos esses papéis que a sociedade vai te colocando e através de uma moral muito rígida, né? O que a gente chama na psicanálise de superego. Então você introjeta todas as morais, né? Que vêm dos seus pais, vêm das pessoas importantes. Então assim, seguir a vida, ser bem sucedido, estar certo ou estar errado, está pautado nisso, né? Não nos meus sentimentos. Agora, quando eu vejo esses pacientes de 28, 29, 30, e eu olho eles questionando tudo isso, né? E eu olho mulheres muito mais fortes, muito mais empoderadas do que a minha geração, onde elas não aceitam mais. Onde elas viram e falam, não, olha, tá bom, né? Eu até tenho ainda um pai, uma mãe, um avô e uma avó que me trazem certos conceitos, certas formas de ser e me construir na vida, mas eu não concordo com isso. Não é bem assim. Ou pelo menos eu me permito questionar mais, que eu acho que é uma coisa que nós, nos 40 anos, a gente não teve tanto assim de uma forma geral, né? É claro que cada família seguiu de um jeito, assim, por exemplo, eu tenho família de amigos que a criação foi completamente diferente da minha. Né? Então, por exemplo, eu tenho um exemplo de mãe que eu acho muito bacana, que também foi meu exemplo profissional, que foi a tia Magda. Ela era psicóloga, eu me encantei para psicologia por causa dela. E eu olhava a criação que ela dava para os 3 filhos e eu falava, gente, que diferente da minha casa, que máximo, né? Então, assim, eu vejo que eles, por mais que eles tenham a mesma idade que eu, ali já houve uma diferença. Então, eu acho que na minha geração ainda existem as diferenças e o pontual, né? Mas quando a gente pensa nesses meninos de 20 e poucos, 20 e tantos, eles já são diferentes. Eles já vêm com uma outra perspectiva. Não é que eles não vão ter questões com autoestima e autoimagem, né? Claro que todos nós teremos, porque é um processo contínuo que você está construindo. Mas já é diferente. Eu já não vejo mais o que eu vi na minha geração, no que eu vi acima de mim ou o que eu vi na da Celina. Eu já acho que já são mulheres muito mais livres, muito mais empoderadas, mulheres que têm esse conceito de autoestima com a parte interna e externa em troca, muito mais saudável do que o nosso. Sim. Tem uma questão interessante até do nosso tema aí. Por que autoestima e relacionamento, né? Por que veio essas duas palavras, assim? Eu não sei vocês, mas eu tenho uma sensação que
quando se instaura essa criação mais dominante ainda, né, patriarcal, e aí cada uma na sua família vai ter isso representado mais intensamente ou menos, há uma outra grande crença limitante que surge na mulher, que é que ela não consegue ser feliz sozinha. Porque a mulher, ela, de uma certa forma, ela está a serviço de algo. Ou ela está a serviço da casa, ou dos filhos, ou do próprio marido, né? Então, há alguma coisa nessa imagem da mulher construída socialmente de que ela é sempre composta a alguma coisa. A frase que até a Alexandra postou da gente era isso. Liberdade seria podermos ser apenas mulher, sem nenhum composto, né? Mulher mãe de quem? Mulher casada com quem? Mulher de onde, né? Onde ela está? Não, apenas mulher, né? Então, eu tenho às vezes essa sensação de que isso introjeta muito fortemente no nosso lugar de poder ser feliz sendo mulher, independente do que eu escolho, se eu vou ser solteira ou não, se eu vou ser mãe ou não, se eu vou cuidar da casa ou não, se eu vou ter babá, empregada, não. Aparentemente, a gente não tem esse direito, às vezes, quando é muito imposto esse patriarcado, né, esse modelo machista, de que a gente não pode ser feliz sendo apenas a gente. Vem toda uma carga de, mas você já casou? Mas você já é mãe? Vem um questionamento logo em seguida, né? Assim, e até não só a sociedade, acho que a gente dentro da gente mesmo, né? E haveria, então, talvez uma batalha aí de eu poder me emancipar de mim mesma antes até, e aí da sociedade, de que eu sou mulher, ponto, sou feliz, independente do que eu escolho, né? Isso, até no nosso grupo, a gente tem um grupo terapêutico também, onde uma das mulheres colocava essa situação, né? Chegando aos 40, em meio a uma pandemia, sem um casamento, sem um relacionamento, sem um filho, e toda a cobrança que vinha, e o que mais estava afetado nela era a autoestima dela, né? Mas, na verdade, ela queria ter um relacionamento, mas ela não... É como se ela não se sentisse com condições de ter. Também ainda tem essa história, né? Sim. Porque tem pessoas que sim, tem pessoas que não querem, tem pessoas que não querem ser mãe. Tem até mulheres hoje que já levantam muito mais essa bandeira. Mas tem as mulheres que querem, mas querem diferente do que está posto, mas ao mesmo tempo não conseguem ainda estarem suficientemente bem consigo para se colocar, enfim, vivenciar uma relação, né? Mas também que legal isso, psicólogo é assim, né? As pessoas contam coisa, tudo pra gente é case, a gente adora, quer saber mais. É mais um case, né? Mas sim. O caso dela, ela não se sentia por quê? O que ela compartilhou com o grupo? Ela compartilhou que havia uma cobrança e havia um histórico de relacionamentos que terminaram para trás e que os relacionamentos anteriores, todos os homens hoje eram casados, e ela não era casada. E ela sentia uma falta de uma companhia, mas ela dizia que não conseguia, como se ela não conseguisse também. Entende? Ela dizia, isso que era o que ela expressava no grupo, né? Mas ela não conseguia achar essa pessoa para viver isso. É isso? As pessoas diziam que ela, inclusive, é uma pessoa considerada exigente, como se ela fosse uma pessoa considerada. Entende? Entendi. Então, assim, o que eu percebo, porque eu não sou psicóloga, né? Eu sou assistente social, mas o que eu percebo é que havia uma culpa dentro dela e trazia uma profunda tristeza para ela estar ali. E ela percebeu em torno dela, num outro, segundo ela, com relacionamentos, com filhos, e ela já chegando aos 40 e não. E a pandemia para ela era como se chegasse assim, poxa, agora que vai ficar mais difícil mesmo, né? Agora que você tá vendo que você é sozinha mesmo, né? Porque não tem nem como. Não, e a pandemia, ela realmente trouxe essa limitação física pra gente, né? Então, vamos pensar o seguinte, a gente está numa era de redes sociais, a gente está numa era de aplicativos de relacionamento. Antes da pandemia, as pessoas estavam se utilizando muito desses meios para poder acelerar o processo de conhecer outras pessoas, né?
Aí vem a pandemia, você não pode mais sair de casa. Quem que você vai conhecer? Como que você vai conhecer? E aí vira até a pressão de... posso até estar conversando com uma pessoa aqui 1 mês, 2 meses, enfim, mas tem que se ver. Mas como que se vê? Você não pode sair de casa. Você sair de casa, você vai ser julgado, você vai pegar Covid. Então, realmente fica muito mais difícil mesmo. Só que eu acho que é legal a gente também falar que os homens também passam por isso. Não somos só nós mulheres, né? Os homens também foram criados por um caminho de um protótipo a ser seguido. Sim. Por mais que eles tenham uma certa liberdade maior, né, eles gozem de um poder maior, aí, de uma flexibilidade, mas eu vejo, por exemplo, a crise do casamento aos 40 anos, né? A gente fala que é a fase das grandes separações. Muitas pessoas separam aos 40, né? Por que elas separam aos 40? Porque, em vez de regra, são relacionamentos que começaram muito cedo, e aí as pessoas vão amadurecendo, vão se desenvolvendo, chega numa hora que elas olham uma para outra e falam, ixi, né? Não tá sei, acho que tá diferente ou eu não escolhi direito. Né? E aí as pessoas... Aí toma uma decisão difícil ou não de seguir ou não, né? Então, assim, quando a gente pensa nisso, e nesses protótipos, nessas dificuldades de relacionamentos, todos os seres humanos passam. Eu acho que a mulher, ela tem um peso, eu falaria que tem um peso diferente. Mas eu não acho que os homens são premiados, não, gente. Eu acho que eles sofrem e sofrem muito também. Né? Assim, até chegou até uma certa idade, né? É meio sedutor você ser solteirão, né? Então, assim, ele é o solteirão. Então, assim, poxa, que bacana. Eu acho até assim que ele é cobiçado. Sim, ele se torna um excelente partido, porque assim, ele está numa idade ótima, teoricamente já está maduro, tem uma situação financeira, via de regra, né, satisfatória, já desenvolveu, então ele é um excelente partido. Né? E eles sofrem essa pressão como a gente sofre também, não tem essa. Né? É que eu acho que a diferença aí realmente é um pouco de liberdade mais para um lado. E principalmente se a gente for pela questão da liberdade sexual, né? Ela realmente pesa mais. Mas o homem também, ele tem um papel de provedor, né? É esperado, né, assim, hoje ainda, de alguma forma, que ele ainda consiga prover. E a autoestima dele, a autoimagem, inclusive, está pautada nisso. Né? Nós, mulheres, aí a gente tem uma vantagem desse lado. Porque, teoricamente, a mulher, quando ela desponta financeiramente, né, quando ela vira um arrímio de família, é olhado e falado, nossa, que mulher competente, né? Nossa, que bacana, que incrível. E o outro lá, o homem, nessa hora, é tão cruel quanto é pra gente de outras formas. Então, assim, quando a gente vai pensando em tudo isso, eu acho que esse é um jogo difícil para todo mundo. Eu creio que sim. Tem até uma questão aqui que foi colocada, a Jana está dizendo aqui, tem uma irmã de 52 anos, sendo a mais velha, resolveu não ter filho, por ter ajudado a criar os 5 irmãos. É casada e nunca tentou engravidar. Acontece, eu também conheço muitos casos de mulheres que passaram dos 50 e que realmente ficaram na família como essa cuidadora dos demais. E os demais vão viver suas vidas e suas escolhas, e aquela mulher simplesmente não é como se ela não tivesse escolha. Ela teve, óbvio, vocês vão poder falar que ela teve a escolha, mas ela ficou dentro dessa situação, né? De cuidar de todo o restante da família. A Jana, primeiro, é uma grande amiga minha, né, tia Jana? Que eu amo de paixão. E é legal isso, porque eu nem sabia que a Jana tinha uma irmã de 52 anos que não tem filho. Olha que legal, né? A gente está se conhecendo, a gente está se conhecendo aqui. Então eu vou contar uma coisa que ela também não sabe. As minhas 2 tias de parte de mãe mais velhas, elas tomaram esse lugar igual. Assim, não casaram, Jana. Ficaram solteironas a vida inteira. Porque o meu avô faleceu quando a minha mãe estava dentro da barriga da minha avó ainda, né? Antes do parto. Ele teve uma complicação e faleceu. Então, essas 2 irmãs mais velhas tiveram mais 9 irmãos para cuidar junto com a minha avó, que aparentemente, pelo que eu ouço da história, é uma viúva que se compadeceu demais, né? Que acabou, eu imagino que ficando deprimida, né? Apesar da época se não falarem dessa forma. E quem assumiu a família foram essas 2 irmãs mais velhas. Que até pela distância grande de idade, elas foram ganhar vida para ajudar a sustentar. Né? Não foi, por exemplo, meu tio. Eu tinha um tio que estava abaixo das 2, né? Na hierarquia aí de filhos. Mas não, foram as 2 que ganharam a vida. E assim, eu cresci
ouvindo, mas a tia tal é solteirona, né? Não quis casar, não quis namorar, homem dá trabalho demais. Elas decidiram que não queria ter homem porque homem enche o saco, né? E assim, e duas mulheres lindíssimas, assim, lindas, os olhos azuis, sabe, assim, aquele estereótipo de mulher linda, meio Sophia Loren, sabe? E aí, depois eu aprendi que elas repetiam esse discurso. Não, a gente viu que as nossas irmãs casaram, dava muito trabalho, então não quero não, né? Mas eu acho que tem esse conceito aí, sim, né? E eu acho que tem pressão dos dois lados nesse aspecto, né? Assim, a mulher que escolhe... Então, por exemplo, eu tenho pacientes hoje na casa dos 40 anos que decidiram que não querem ter filhos. E esse é um assunto que, de épocas em épocas, de alguma forma ele volta para consulta. Né? Então, assim, nossa, acredita que essa semana eu saí para jantar com as meninas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, né? E alguém trouxe de novo a questão de filho, e aí chega um momento que a própria pessoa, ela nem se questiona, ela já sabe que ela não quer ter filhos, ela tem uma decisão pessoal ali que ela quer seguir a vida dessa forma, que é o que faz sentido. E mesmo quando ela está bem resolvida com isso, é definido, a pessoa é casada, tá ali, tá tudo bem e não quer ter filho. Quando as pessoas trazem, ainda ressoa. Ainda afeta, né? Ainda é virar e falar assim, acredita que eu já falei 1000 vezes nesse grupo que eu não quero ter filho, fulano de tal ainda me perguntou, e a pessoa pergunta como uma forma assim de uma certa, não sei se é pena, questionamento, né? Às vezes a interpretação vai para os dois lados, fala, mas como assim você não quer ter filho? Você vai ficar velha, quem vai cuidar de você? Né? Como se filho fosse, inclusive, aposentadoria, garantia de aposentadoria, né? Então, mas não pode, mas e aí? Como que vai ser? Mas assim, não entra na cabeça das pessoas. Então, eu acho que esses conceitos, e o próprio conceito de autoestima, de autoimagem, ele também permeia por tudo isso, esse estado nosso. Né, de como eu devo me sentir em relação a mim, de como eu me vejo, sabe? Qualidades ou defeitos são duas coisas que influenciam muito na autoestima. Né? Quais são as minhas qualidades, quais são os meus defeitos? As minhas escolhas são as melhores escolhas, são as escolhas certas, como se na vida tivesse escolha certa. Vocês conhecem alguma escolha que é 100% certa? Eu não conheço. Só vivendo, né, para saber. Inclusive, eu compartilho o meu momento, né? Então, a Carmen conhece tudo porque ela participa do meu processo. Então, eu cheguei para ela e falei assim, nossa, não imaginava que com 35 anos eu não teria filhos, não estaria casada, né? E pensando, tomando uma decisão se eu vou ou não congelar os óvulos, se isso faz parte de uma decisão agora, cientificamente, né? E o quanto isso significa ou não, se eu sou, não sou ou fui feliz. Porque olha que interessante, né? Parece que está atrelado, de alguma forma, essas questões, ter filho, ser casada, ou não, a eu ser feliz ou não, né? E aí ela me trouxe um exemplo muito interessante, muito bacana. Ela trouxe a Madre Teresa de Calcutá, né? Ela falou, é uma das mulheres mais admiráveis, uma das figuras mais belas, e ela não tinha nenhuma dessas questões envolvidas para ser quem ela foi. A obra dela é incrível, o bem que ela fez na humanidade é indiscutível, tudo aquilo que ela construiu como caminho de destino dela, de felicidade, de realização, de missão, não tem nenhuma relação em ter filho ou não, mesmo porque eu não sei a história mais particular dela, né? Mas ninguém lembra dela por causa disso. A grande realização da vida dela era o bem humano, né? O altruísmo, fazer o bem, né? Ela não precisava, inclusive, nem ter um posto financeiro, porque, inclusive, ela renegou a riqueza, né? Que também é um lugar que a mulher busca, como, eu preciso poder ganhar dinheiro que nem os homens, mas às vezes até isso é meio esvaziado, e talvez a gente vai descobrir isso com o tempo, que também não é isso que nos permite ser feliz por completo, principalmente quando a gente está em processo de autoconhecimento e questões existenciais. Então, eu lembro quando a Carmen me trouxe ela, eu falei assim, não há nada na sua vida que defina se você é feliz ou não, que seja externo. Essa resposta é sua e das suas escolhas, independente. A Madre Teresa de Calcutá, a Micaela está perguntando quem é essa mulher.
Uhum. Eu acho que, não sei se é porque ela não ouviu o nome ou se ela realmente não tá. conhece. Ah, ela perdeu o nome, é a Madre Teresa de Calcutá. Tá. Ah, Madre Acho que agora Teresa de ela Calcutá. identificou. Então, eu acho muito interessante, né? Porque acho que a gente, na nossa intimidade, a gente se cobra isso, né? Então eu me vejo nesse momento me auto-questionando, e aí, isso significa que eu sou feliz ou não? Eu fui bem-sucedida na vida, gente? Estou com 35 anos, não casei, não tenho filho. Mas são questões que vêm porque foram postas em algum momento, né? Sim. E aí É que eu acho que são parâmetros, né? são Eu acho que são parâmetros. métricas. São métricas sociais que dizem pra gente, olha, para você ser feliz, você tem que fazer esse step, Check, 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 esse. check, check. Senão, não. Exatamente. Senão você não é feliz, né? Para você ser bem-sucedido, tem que ser isso, isso, isso. E quando a gente pensa na autoestima, é a mesma coisa. Assim, eu só posso ter uma boa autoestima se meu corpo estiver super Isso. ok, se as minhas relações forem maravilhosas, se a forma como eu me enxergo é incrível, como eu sou uma pessoa super competente, inteligente, perfeita, papapá, assim, sabe? É o modelo de perfeição. E é E um modelo que quantas não existe. pessoas, Não né, existe. Carmen? Quantas pessoas você conhece que tem tudo isso e tem uma autoestima baixa? Eu conheço. Inclusive, eu participei de uma live na casa assistindo de uma sexóloga, ela já esteve aqui, até aqui na Conexão Elas em Si. E ela fazia uma live com uma modelo. E assim, são mulheres, no caso da modelo, com mais Estereótipo de perfeito. 600. Isso, assim, perfeito, que foi buscado também muito pela questão das Uhum. cirurgias inúmeras para conquistar aquele, né? E naquela live se falava de autoestima, mas várias modelos estavam lá e colocando a dificuldade com a própria autoestima. Você Entende? vê? E eu acho muito legal, né, a gente ir por esse caminho, porque é uma busca desse ideal, né? Quando a gente pensa, por exemplo, hoje não tem mais pela questão de grana, né? Victoria's Secret. Nós somos uma geração que a gente assistia todo ano o show do desfile da Victoria's Secret e aquelas angels maravilhosas, né? Então, assim, quantas meninas cresceram entendendo que aquilo que era proposto lá é ter uma autoestima boa, ser uma pessoa adequada, feliz, de sucesso e que vai ter os excelentes relacionamentos e que tudo vai vir tipo Gisele Bündchen, né? Assim, como se a vida dela também fosse fácil, mas por aí, nesse caminho, é aquele modelo ali. E não é real. Quando a gente olha, por exemplo, as modelos, é o maior número de quadros de bulimia, anorexia, quadros de disformia corporal. Então, assim, elas estão lá no modelo menos PP, e elas se acham gordas, elas se enxergam como gordas. Então, assim, olha que, de certa forma, que ditadura imposta também a autoestima nossa. Se a gente olha os homens hoje, a gente está numa geração de homens tanquinhos, super malhados. Assim, tem homem que está mais na academia do que mulher, inclusive ultimamente, está fazendo mais procedimento estético do que mulheres. Então, eu acho que hoje esse modelo de perfeição dito, né, de para ter uma boa autoestima, ele na verdade é uma ditadura. E é uma ditadura de perfeição que são pouquíssimas pessoas que conseguiriam ter, se for pautar nele. Porque, primeiro que tem a ver com a genética nossa, gente, cada um tem uma genética aí, né? Assim, quantas angels tiveram? Ah, mas o Brasil teve a Gisele Bündchen, teve a Adriana não sei das quantas, a Patrícia não sei outra das quantas lá. Gente, quantas? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque essas questões da baixa estima levam a quadros psicológicos muito relevantes. Transtorno de ansiedade, depressão, anorexia, bulimia, disformia corporal, suicídio. Então, é muito E principalmente importante. agora, né, Carmen e Sim. Celina, nessa era de influências digitais, né? Acho que é Gente, influências digitais que falam. gente, isso não é Estão, verdade. elas estão ditando o tempo todo as regras. Hoje, quem dita as regras são as influências. Então, mas sabe o que é o pior, Alexandra? Não é real. Né? Não, Assim, não é. não é real no aspecto de que assim, né? Eu tenho alguns pacientes youtubers, influencers. Eu sei o que entra dentro do meu consultório. E eu sei quantos filtros tem, eu sei quantos sacrifícios tem, eu sei quanto sofrimento tem, que na hora que tá ali, Nossa. ó, monta, sabe? É como se fosse uma drag queen, monta. Montou, aí eu vou lá, põe o filtro tal, não sei o que, e falo daquele jeito, e não sei o que, e tem a posição certa de estar a É forma, uma encenação, né? né?
Que não É uma encenação. real. É um personagem que eles criam. Porque, inclusive... Mas que está cada vez mais influenciando, né? Está cada vez mais influenciando essa nova geração. Eu acho que a nossa geração tinha uma coisa, porque eu também tenho uns 40 anos fechados, fiz esse ano. E tem essas gerações mais jovens que são muito influenciadas por essas figuras hoje, por essas imagens. Eu vejo muito isso. Se antes a gente tinha um determinado tipo de ditadura, agora tem uma... Ela se sofisticou, foi para uma outra forma. Sim. Né? Sim. E assim, isso vai afetando cada vez mais a nossa autoestima, né? E a gente não está procurando dentro da gente o que é, assim, de encontrar a nossa beleza interna e externa. Até a Deise está dizendo aqui, diálogo rico, felicidade é um estado interno que reflete no externo, né? Exatamente, Deise. E eu acho assim que cada vez mais essa questão do estereótipo da mulher, para mim, na verdade, eu ainda vejo muito forte. Como quando, por exemplo, você pega o Big Brother, né? Eu não estou acompanhando pela televisão, mas eu vejo, na hora que a gente vê o Instagram, aparece tudo, né? Assim, você vê, né, determinadas figuras que querem outras, né, aquelas personagens assim mais bonitas, embora agora a gente esteja com uma figura que está sofrendo para ser autêntica, né? Está sofrendo, está sofrendo por ser autêntica e acreditar naquilo que ela, né, de fato traz do coração, né? Sim. Eu acho que, como a Carmen falou, faz parte do processo de criação da sua autoestima as referências. É normal, a gente cria toda essa instância dentro da gente através das trocas. E aí a internet, que virou nossa rotina e virou um ambiente onde a gente bebe de muita coisa sem nem querer, a gente vai recebendo. Isso está moldando a gente de alguma forma, e principalmente quem está em processo de desenvolvimento, que são as crianças, os adolescentes. Então isso chega neles e isso tem efeito, né? Eu imagino que na educação não tem como você proibir mais hoje a criança de ter. Você tem que filtrar, mas proibir, ela dá um jeito. Você tem que transformar ela num ser crítico. Perguntar, que é, na minha opinião, a maturidade emocional. Tá, o mundo te traz isso, você está no seu momento de questionamento, o que é para você o melhor? Então, quanto mais você, de uma certa forma, dá maturidade para a criança, né, e o próprio adulto, quando ele entra em processo de autoconhecimento, é isso que a gente faz, a gente se pergunta o que você quer, o que te faz feliz, quem é você, essas relações te bastam, não bastam, essa imagem que você criou é real. Então é um momento de enfrentamento o tempo todo, né? Então, assim, não tem como não influenciar, influencia todo mundo. Tem dias que eu passo no Instagram e às vezes eu percebo que tá me fazendo mal, porque eu tô vendo coisas que eu tô buscando no momento e que eu tô vendo um monte de gente que já conseguiu e isso começa a me afetar. E aí eu preciso ter crítica, né? Autocrítica e, inclusive, uma certa conexão com a minha questão emocional para entender isso. Mas isso está te fazendo mal? Por quê? De que forma? O que você pode fazer por você para você não se afetar? Mas que está influenciando eles, está. Né? Não tem como não influenciar. E é engraçado, né? Porque saiu as revistas, Cláudia, Caras, né? Mas entraram os influencers que elas repetem exatamente o mesmo modelo, gente. Eu falo, e com discursos de feministas, assim, muitas têm discurso feminista. Então, eu às vezes acredito que a crise ela é mais profunda do ser humano nas suas questões profundas, emocionais, do que uma questão de gênero. Às vezes eu olho e falo, a gente se perde porque a gente é tão vazio interno que o externo vira nossas buscas loucas de fugas para eu tentar ser feliz, porque na verdade eu sou extremamente infeliz, eu não paro para pensar, não paro para olhar para mim, né? Pelo que eu entendi um pouco, eu não sei se é isso. Parece que a gente fica buscando uma autoimagem, né? Você falou, vocês explicaram aí que a autoimagem é eu me perceber a partir do olhar do outro. Então eu quero aparecer para aquele outro de uma maneira, né, que ele goste de mim. Sim, eu vou criar algo, né? Eu tenho que ter a aprovação. Então isso aí, minha estima já caiu, né? Foi abaixo do chão. Então eu quero a aprovação ou daquele homem por ser desejada, ou eu quero ser vista como a mais bonita, ou isso, aquilo, outro. Então essa questão da construção da autoimagem, eu acho que é o que afeta muito a autoestima, né? Agora, se eu percebo, se a gente tiver uma autoestima, onde a gente vai se conhecendo, vai entendendo as nossas questões, vai sabendo qual é o nosso lugar, qual é o nosso desejo, qual é o nosso propósito, olhar
de uma forma assim acolhedora para nós mesmas. Eu penso que essa autoimagem, como é que ela vai se refletir? O outro vai ver o que eu realmente estou passando, né? Não daquilo que eu sou. Porque, na verdade, sou eu que estou interpretando esse outro, né? Eu acho que uma coisa muito bacana disso é a gente conseguir que as pessoas percebam que o caminho das pedras é a autoconexão, é o retorno para a nossa essência. Não tem outra, gente. Não assim, tem outra, não tem outra. Porque se eu estou bem comigo, se eu me valorizo, se eu me atribuo qualidades, se eu me atribuo bons sentimentos, eu não vou interpretar que o outro está pensando de uma forma diferente de mim. Então, eu acho muito legal, às vezes, quando você vê uma pessoa que tem uma boa autoestima, né? E não importa se o cabelo é liso, caracolado, se é alto, se é baixo, se o nariz é X, PTOZ, o tamanho da conta bancária ou não, enfim, não importa. Porque às vezes você pega pessoas que, para esse estereótipo do mundo, você olha e fala, nossa, tá pior. Perfeito, né? Não. Não, o contrário. Às vezes contrário. Tá, tipo, pior do que diferencial de sapo, né? O diferencial do carro, o sapo não tem, então tá lá no chão. Então, assim, aqui você olha pra pessoa e fala, putz, essa pessoa, coitada, nossa, ela deve estar arrasada, ela deve olhar pra ela e se sentir um lixo humano. Não tem cabimento, não tem nada ali, ó. Padrão comercial, fugiu, tá longe. E aí, quando você vai conhecer a pessoa, é uma pessoa que tem uma autoestima tão bacana. E aí, quando você vai conversar com essa pessoa, você olha até com estranheza, porque a gente está dentro dos padrões agora. E você olha e fala, gente, mas peraí, né? É fake, pegadinha, certeza, pegadinha, boca para fora. Então, não é verdade. E aí, você vai conversar, e aí você vai percebendo através da história dela, porque é uma criança que nasceu num lar amoroso, é uma criança que esses padrões externos nunca foi valor dentro da casa, que tudo que ela fazia ali na escola, em tudo, ela era reforçada. Então, nossa, você tirou 8, que nota boa, que bom, filha, você é muito inteligente, olha que ótimo. Mãe, mas a Maria tirou 10, eu tirei 8. Tudo bem, a Maria nesta prova tirou 10, você tirou 8. Você quer tirar 10? Ah, eu quero. Tá, então vamos estudar junto mais na próxima? Ou se não, eu não quero tirar 10, quero tirar 8. Excelente. Você está feliz com o seu 8? Então tá ótimo. Então assim, você tá feliz com o seu cabelo? Que bom, o seu cabelo é natural, ele é lindo. Então eu acho que essa coisa da gente poder criar ambientes mais saudáveis, né? E com isso que você falou, com cuidado, com carinho, com zelo para quem nós somos, nesse retorno à nossa essência, esse é o mais importante. Porque quando a gente pensa no próprio aspecto da saúde, né? Eu vejo pessoas magérrimas, pessoas super fitness, obviamente por predisposição genética e estresse, infartando aos 30 anos. E em contrapartida, eu já vi pessoas completamente fora desse padrão, não tendo nenhuma doença fisiológica, biológica, e estando bem. Então, assim, quando a gente pensa em estado, né, de autoestima, em construção da nossa autoestima, é esse retorno, sabe? É estar do lado de pessoas, é óbvio que a vida faz parte de selecionar, né? Então, assim, se eu tenho a opção de namorar uma pessoa, por que eu vou namorar uma pessoa que me põe para baixo em vez de uma pessoa que me põe para cima? Ou por que eu vou estar numa relação de namoro que de repente isso mudou e me faz mal? Por que eu vou ter na minha vida pessoas que me reforçam negativamente? Pessoas que me sabotam e me ensinam a me sabotar o tempo todo, que eu ponho minha régua lá em cima. Então, eu acho que quando a gente está falando de autoestima, é muito importante isso. Indiferente de onde está, a posição da vida, quem você é, para e volta. Volta para essa essência, volta para os seus valores, volta para as suas percepções reais, tira um pouco os outros, né? Fulano que fala isso, a revista que fala outro, o influencer que fala outro. Porque senão a gente também nunca vai ser feliz. Além de não ter uma boa estima, a gente nunca vai ser feliz. Porque os padrões que são ofertados hoje, eles são surreais, gente. Não dá, é impossível alcançar. Sim. Acho que há uma boa lição de casa de perguntas antes de respostas, né? Sim. Acho que a gente tem que se questionar e com a pergunta quem sou eu, quem e o eu, né? Antes de quem é o mundo, quem é o outro, quem é o que ele quer. E generosamente, de uma forma muito honesta, responder
o que é o meu momento hoje, assim, o que eu sinto falta, o que eu, né, de fato acredito que eu não consigo, não sou, não quero ser, para começar a entender como esse mundo se relaciona comigo ou como eu me relaciono com esse mundo, né? A nossa complexidade psíquica é tão grande que é isso que a Carmen falou. A gente escolhe a dedo, às vezes, a pessoa para continuar replicando um comportamento sabotador, né? Porque eu acredito tanto que eu não mereço e não posso, que eu só escolho pessoas que me autocomprovem isso. Por quê? Porque merecer e poder exige uma força que ninguém nunca chegou do meu lado e disse que eu tinha, né? Então eu continuo me colocando nas relações, nos papéis, nos ambientes, me auto-colocando naquele lugar onde eu já conheço, onde eu já me identifico, porque essa identidade colou lá, né? Me mostraram que esse era o meu modo de ser. Então, é uma grande autorreflexão de fato, uma grande conexão elas em si, né? Acho que é a palavra que você usa no grupo. Exato, porque não tem como ser diferente, senão a gente se perde em tantas referências fora, né? E aí a gente se ilude de que a gente busca, encontrei o caminho. Né? De uma certa forma, o caminho até muda, não há um caminho só. Né? Eu acho até, aqui a Deise está colocando, que é um caminho de autoconhecimento de si mesmo. Eu não tenho outra, realmente. Mas eu penso também que os valores sociais que a gente vivencia hoje, por exemplo, como a competição, é algo que nos tira muito do nosso lugar. Porque quando eu estou competindo com você, quando eu olho para a sua vida e vejo assim, ela está ganhando mais, ela está isso, aquilo, outro, eu estou competindo com você de certa forma, porque eu quero chegar nesse lugar, eu quero passar desse lugar. Ou eu quero, no mínimo eu aceito que a gente esteja ali igual, eu menor não posso estar. Então isso daí vai me tirando do meu lugar, vai me tirando do meu propósito de vida, e provavelmente quando eu não conquisto aquilo que o outro já conquistou, a outra pessoa conquistou, eu vou me sentindo cada vez mais frustrado. Mas sabe o que parece? Parece que há apenas um lugar. Existem 6 bilhões de pessoas e há um lugar. E ao invés de existir 6 bilhões de possibilidades de felicidade, de autorrealização, e que, na verdade, é a forma como a sociedade, de fato, premia. Então, a sociedade premia pessoas que estão em primeiro lugar no vestibular, que tiram as melhores notas, que têm o dinheiro. Então, assim, existe realmente um lugar premiável na sociedade. E isso faz com que 6 bilhões de pessoas que são totalmente criativas, espontâneas, que poderiam estar criando coisas diferentes, soluções, coisas incríveis, sentam-se todos eles concorrentes de um mesmo caminho, de uma mesma corrida aí, né? E não funciona. Primeiro porque nem todo mundo tem as mesmas habilidades para chegar nesse lugar que já disseram que é o lugar do cognitivo, do mental e assim por diante. Então, assim, serão milhões e milhões e milhões de pessoas frustradas versus algumas pessoas que chegam lá, tirando as condições sociais, que não se permite acesso ao que é premiado. Premia-se o tempo todo notas, conhecimento. Então, o poeta que é um expressor de uma comunidade carente, e ele tem uma poesia lindíssima, porque é pautada na realidade da vivência dele, não vai ter fama, não vai vender milhões. Porque há um lugar no mercado, né? Isso, é um lugar de mercado, e assim, a gente não compreende que todos nós temos o nosso lugar nessa trama universal, né? Todos nós viemos para tocar um instrumento nessa trama universal. Ninguém está aqui por nada, né? Não, e é complementar, né? Eu acho que é justamente isso. Se a gente parar para pensar fórmulas, né? Caminho das pedras, passo 1, 2, 3, o sucesso é esse. Isso não forma o mundo. O que seria do verde sem o amarelo, o azul, o vermelho, enfim, né? Quando a gente pensa em dons e habilidades que cada um veio, até pela própria questão genética, com mais aptidões para uma coisa ou outra, todos os papéis são complementares. Não adianta, vamos pensar em Covid agora, né? No Covid, o Superman e a Mulher Maravilha não são os médicos e as enfermeiras apenas, sabe? O pessoal da limpeza, eles são tão importantes como nesse contexto pra gente.
né? As pessoas que estão indo lá e estão fazendo comida e preparando, o pessoal da farmácia, enfim, é um time. A vida é um time. E eu acho que a grande questão é quando a gente perde o nosso lugar nesse time e a gente quer estar no lugar do outro no time. Só vai dar ruim, gente, só vai dar errado, porque não sou eu, né? Não adianta eu querer ter as mesmas habilidades que a Celina, ou a Celina ter as mesmas habilidades que a Carmen, porque na nossa sociedade nós temos uma essência semelhante, mas com diferenças que agregam muito uma outra. Isso é a vida da gente, isso são as nossas escolhas, é isso que é importante. Eu realmente estar conectado a mim, dar voz para os meus dons, para os meus talentos, para a minha essência, né? Reforçar isso que é sensacional que existe em mim, através de outras pessoas e atividades para florescer cada vez mais, tendo aí meu espaço no mundo e encontrando as outras pessoas para ser complementar. Ninguém é feliz sozinho, não importa se é homem, se é mulher. Ninguém que segue o modelo perfeito de felicidade é feliz, né? A gente pode pegar quantas figuras aí? Vamos pegar, por exemplo, o Michael Jackson. O cara era um fenômeno, né? Ele tinha possibilidades infinitas, financeiras, talento, tudo, né? A família era complicada, ok, né? Começa o problema daí, tudo bem. Mas é uma pessoa que chegou numa posição que você vira e fala, nossa, essa pessoa tem tudo para ser feliz. E essa pessoa era feliz? Essa pessoa era ela? A história mostrou que não. E quando ele abandonou essa essência, né, quando ele abandonou, por exemplo, o grupo lá com os irmãos, né, a pele negra, o cabelo e todas as coisas, foi passando por essas transformações da moda, ele foi cada vez mais adoecendo. E ele foi cada vez mais sendo infeliz e, em contrapartida, fazendo outras pessoas infelizes pela infelicidade dele. E aí a gente entra no mérito da pedofilia ou não, enfim, né, dessa situação. E é uma pessoa que morre por causa de uma overdose de um medicamento para dormir, porque não dormia. Então, assim, é um exemplo claro da questão do abandono da essência na autoestima e na autoimagem. Sim. E que é uma pena, porque teria um potencial... possivelmente, né, de talentos inúmeros, como mostrou na dança, como mostrou na música, como mostrou no carisma, né? Então eu acho que muito é esse caminho mesmo. As pessoas precisam parar de querer fórmulas, as pessoas precisam parar de querer ter modelos, exemplos absolutos, elas precisam parar de querer ser os outros. E elas precisam cada vez mais retornar a elas dentro da possibilidade, dentro dos recursos, dentro dos dons e aflorar isso. Sabe, a beleza ela existe porque existe uma diversidade. Porque senão não existe beleza, né? Se a gente pega... Inclusive, dizem que se não houver diversidade, não há nem sustentabilidade. Sustentabilidade, no termo amplo, ela só existe pela diversidade. Por nós sermos diferentes, pela natureza ter todo o seu bioma, nós somos natureza, né? Então só é sustentável por isso. Não, e nas relações os parâmetros mudam, né? Assim, eu brinco muito com as pessoas que me conhecem, que até eu ir para a Itália, o meu modelo de beleza de homem era um. Depois do dia que eu fui para a Itália foi outro. Aí, passado um tempo com a maturidade, eu achei outro de novo, entendeu? Então, assim, todos esses conceitos, todas as situações, né, todos os modelos, todos os paradigmas, nós somos seres dinâmicos, a gente muda todos os dias, né? Agora, o que não muda todos os dias? A nossa essência. Essa não muda. Inclusive, tem uma frase bem bacana aqui, que a Macambira, deixa eu olhar aqui só rapidinho, porque para mim fica claro, respeitar o que é sagrado na minha essência. Macambira Cláudia, isso, a Cláudia, né? Eu achei essa frase dela muito legal. Respeitar o que é sagrado na minha essência, né? E ter essa consciência que a forma como o mundo se organiza é uma forma que faz com que o Michael Jackson seja aplaudido, seja milionário e continua sendo extremamente doente. Então, assim, o mundo externo, ele tem muitas dualidades, muitas distorções, né? Então, por exemplo, a gente tem um vereador que eu não entendo como que você dá poder e dinheiro para uma pessoa que tem um diagnóstico de psicopatia e que a gente descobre que ele torturava crianças. Olha como a sociedade falha. Eu entendo. Olha como a sociedade falha. Ela dá cargos, poder, dinheiro. Isso é aplaudir, isso é premiar, tá, gente? Reforçar. Exatamente, você coloca CEOs, você
médicos que ganharam certificações, está tudo aprovando, inclusive para as pessoas que estão vendo e para a pessoa que está vivendo. E ela, na verdade, usa aquele médico que fazia reprodução, que ele dopava as mulheres, e ela... Assim, olha como a sociedade tem as suas dualidades e distorções, e no fundo, esses lugares especiais, eles não dizem nada, né? Eles só dizem que ter dinheiro, fama e certificações, tal, que são alguns checklists que a gente já conhece popularmente, nos levam a uma certa espaço privilegiado da sociedade. Mas que tem, assim, contradições absurdas. Na própria Big Brother, vamos falar do Big Brother, a tal da Carol Conká, que era a mais famosa representante, ela tem programa na Globo, foi considerada uma pessoa que tinha uma distorção de ética lá, incrível, absurda, né? E ela estava dentro da Globo com um programa. Então olha como a sociedade, ela mesma nem se identifica essas questões. E essas pessoas, antes de... Porque, o Big Brother, ele é engraçado porque, assim, ele é feito para você trazer o pior, o pior, seu pior. Né? Sim. Porque, assim, você lida o quê? Com a competição o tempo todo, né? Você quer ganhar um prêmio, você tem o jogo da discórdia. No jogo da discórdia vai ter discórdia. Porque como você, no jogo da discórdia, você tem amorosidade e afeto. É difícil. Compreensão, né? Compreensão, não, empatia. Tá? Vamos para a reconciliação aqui do ponto. Vamos humanizar a nossa figura. Eu tenho isso aqui difícil, mas eu tenho outras características muito positivas. Me veja de uma forma integral, como eu posso ver você. Não, isso não dá ibope, não dá ibope. Não o que dá ibope é o furdúncio, né? Agora, e eu acho que uma coisa legal disso que você trouxe do caso do Henri, né? É um caso que está sensibilizando muito a gente, né? E eu como mãe, né? Nossa, eu sinto que a gente é uma sociedade falida quando eu vejo um caso. Eu olho para isso e tem hora que dá um bug na cabeça, sabe? Assim, por mais que eu entenda tecnicamente que uma relação de um psicopata com uma mulher de personalidade narcísica só ia dar ruim mesmo. Mas como pessoa, isso é uma posição insustentável, né? Você começa a pensar e você fala, opa, não, peraí, não quero pensar nisso mais não. Mas essas pessoas, pela inteligência delas, quando a gente pensa nos psicopatas, nos sociopatas, são as pessoas que vão mais galgar lugar na sociedade. Sim. Você entendeu? Então é muito comum, né? Se a gente olha hoje de uma forma muito triste para as pessoas que nós elegemos, né? Se fechar diagnóstico, se fosse pré-requisito, igual, por exemplo, na arquitetura, para você entrar na arquitetura, você tem que fazer um teste de aptidão, né? Como eu também acho que na psicologia devia ter teste de personalidade para entrar, porque também entra uma galera grande lá que não era para estar lá, era para estar sendo cuidada, né? Mas se a gente fizesse, esse povo não ia passar, não dá. Agora, eles estão lá porque, para eles, é muito fácil galgar esses lugares. É muito fácil. Eles têm habilidade, né? Sim, inteligência cognitiva, capacidade de manipulação, né? Quer conhecer uma pessoa, dá poder e dá dinheiro para ela. Ela vai viver a essência dela ali, ó, fácil. O que eu me sinto tranquila é que eles estão no processo delas, na evolução delas, e o sistema delas, e elas vão arcar com isso, embora a posição que eles ocupem, quanto mais alto, afeta o destino de um país inteiro. Sim. Então, mas eles revelam também, né? Então, por exemplo... Da gente. Ele revela a nossa sociedade, ela revela também eles revelam o nosso sistema. Porque ele revela nosso sistema. Eles não é margem agora, de crescer. O destino é coletivo, mas eu acredito que as consequências ela também são individuais, ela vai afetar você de uma maneira, você. Enfim, mas faz parte. Eu acho que é um processo nosso. Eu acho que é o que a Jana colocou aqui, né? Mas é uma ameaça para a sociedade, é isso mesmo. Que é naquele limite, né? Quando vamos destruir ou quando vamos mudar para crescer, né? Se eu não voto direito, eu vou sofrer as consequências, né? Mais ou menos, claro, dependendo da minha classe social. Se a gente pensar na classe creme de la creme, entra governo, sai governo, eles estão lá ganhando dinheiro, rodando dinheiro, tá tudo bem, né? O problema começa da classe média para baixo. Mas quando a gente pensa, por exemplo, no caso desse menino, eu fico passando a história, eu lutei muito para ver essa história, porque comigo mexeu muito, né? Eu passava meio passando a notícia. E aí me pediram para falar num lugar, eu falei, não, vamos lá, agora eu vou ter que olhar esse negócio direito para não falar bobagem, inclusive.
E aí você olha para isso, é uma sucessão de ausências. Sabe? Como ninguém nunca identificou isso. É uma coisa absurda. E assim, a criança falou. Assim, a criança falou. O corpo dela mostrou. O corpo mostrou. Essa criança teve mais de um machucado mais de uma vez. Foi avisado para a avó, para não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. E pelo amor de Deus, não é julgando ninguém, porque a gente não está conversando com essas pessoas para poder julgar. Não podemos, né? Mas quando a gente olha tudo que está sendo revelado, é de uma tristeza de pensar que uma criança que tinha todo um futuro pela frente, alguém não cuidou dela em um momento que precisava. Só precisava uma pessoa levantar a mão. Quando a gente pensa, por exemplo, na questão da área da saúde, né, é uma obrigação nossa relatar casos assim. Então, por exemplo, se chega uma criança no pronto-socorro e o médico que está ali atendendo, ele entende que as lesões elas podem configurar maus tratos, é obrigação do médico acionar na hora a segurança e acionar o poder. Sabe? Sim. Não tem outra coisa. Um psicólogo que atende, e não que eu tenha falado que essas pessoas tenham feito ou não, claro, tá? Porque eu não posso falar disso. Mas se a psicóloga tivesse percebido isso e de alguma forma, né, se ela realmente viu, não sei o número de sessões, parece que só são 2, então também não dá pra, né, pensando no ideal que eu tô falando. Se é um momento que você percebe isso, você sonda as pessoas ali de poder da família, né, essas pessoas não acreditam e você vê sinais claros, tá na hora de você levantar a mão e socorrer. Você entendeu? Eu acho que na nossa sociedade, além dessa coisa da perfeição, a gente está muito omisso. Isso. Né? Muito omisso. E todos nós estamos. As pessoas estão cada vez mais desconectadas delas e desconectadas das outras. É como se cada um tivesse aqui no mundo para resolver a tua vida e você já se perdeu em conexão, então você nem está resolvendo a tua vida, você só está rodando a roda da vida, né? E o resto que se dane. E tá aí o problema do todo no meu olhar, sabe? Antigamente... A Cláudia está dizendo aqui que nesse caso específico são pessoas com inteligência, com resquícios de alienação e sem parâmetros espirituais. Isso que ela fala é bem interessante, essa coisa dos parâmetros espirituais, assim. Eu acredito que a gente precisa, para se conectar também com a nossa dimensão da espiritualidade. Isso não quer dizer que é uma religião necessariamente, absolutamente. Sim. É de entender que a gente é mais do que isso aqui, que a gente faz parte de algo maior, né? Você pode colocar um nome, eu outro, enfim, né? E eu penso até que o chamado agora, como você falou assim, numa vida acelerada, que a gente não vê nada, porque assim, eu também vejo um pai ocupado, porque eu fui ver a história do pai. O pai no casamento com ela, né, dessa mãe. Foram uns 10 anos de casamento, ele um alto funcionário de uma multinacional que passava não sei quanto tempo fora e ela ficava só com o filho. Chegou uma hora que ele perdeu o emprego, eles foram morar lá na terra dela, que me parece que ela vem de uma classe mais simples. Sim. Ela vem de uma condição financeira mais difícil. E eles foram morar lá nesse quintal, fizeram uma casinha, daqui a pouco ele arrumou outro emprego. Mas mesmo na pandemia, que era assim, o momento deles estarem juntos, ele arrumou um trabalho. E aí esse trabalho exigia dele 18 reuniões por dia, 18 a 20 reuniões por dia. Então, mesmo estando em casa, ele não conseguia conectar com a família. Então, assim, mesmo com a separação, que foi ela quem pediu, pelo que eu vi, eles separam, ela realmente gosta de um nível social alto, o cara aí que ela encontrou pôde dar isso para ela, porque ela era uma professora de nível municipal, de escola pública, com 3 mil, 4 mil reais, ela passou a ganhar 16 mil no tribunal, fora toda a vida dela. E aí, assim, o pai, mesmo quando ele vai ver a criança, a criança pede, a criança fala, diz ele que fala com a mãe sobre isso. Mas ainda assim, quando você fala que são uma série de omissões, ninguém conseguiu ver essa criança, ninguém conseguiu dar um baixa, ninguém tomou uma atitude, ninguém... Então, assim, chegou no limite, esgaçou. É como eu acho que também a gente vive hoje socialmente com essa pandemia. Chega uma pandemia dessa, fruto de tudo que a gente vivencia. E pede assim, agora para um pouquinho aí para pensar, e é aquela coisa, quanto mais se circula, mais o bicho se circula e mais gente adoece.
por exemplo, aqui no Ceará, os leitos lá em cima, um bocado de gente morrendo, inclusive amigos, familiares, né? Então, assim, é hora de parar mesmo. E é hora mesmo de conectar. É como que a gente diz assim, vocês estão tudo doidinho aí desconectado, tudo aí atrás de coisa que não é pra... Se conecta. Tá na hora de conectar. Ou tu conecta agora ou o negócio não vai dar certo. E é assim que eu vejo. A omissão, que a Carmen trouxe, que é muito importante, principalmente quando se pensa na violência. Então, todo mundo hoje ouve falar da comunicação não violenta. Né? E quem leu Marshall sabe que ele foi olhar essas sociedades violentas e ele dizia: o elemento principal que começa a permitir uma violência velada acontecer é se isentar da sua responsabilidade em relação a algo. E aí o que é muito interessante, porque quando você não se responsabiliza, ou você não se coloca inclusive como elemento que pode proporcionar ou evitar a violência, seja para você ou seja ao seu redor, é o tal do enquanto o pior que o mal é o bem que se cala e não faz nada. Né? É a mesma missão, né? Porque a reação teria que se parar com essa violência. E aí a gente volta para a mulher. A mulher que é aquela que não pode falar, aquela que tem que se resguardar, aquela que tem que se omitir por excelência, né? Omita-se, não fale, não se expresse. E aí sim, ela também né, vamos dizer assim, coincidência ou não, é a que mais sofre violência quando se pensa em relacionamentos também, em mortes em sociedades, ou seja, tudo que a sociedade começa a computar como aumento de casos é porque a própria sociedade está criando aquilo, a própria sociedade ela nutre aquele fato, aquela questão, senão os dados não aumentariam. Então a omissão, seja em qualquer nível, né, individual, de gênero, da mulher, da gente como sociedade, existem responsabilidades muito importantes que precisam ser assumidas para que hajam ações em questões como essa. Assim. Então, assim, a sociedade falha muito e aí a sociedade cria esses mecanismos de alguns têm que se omitir, outros não podem falar, que vai gerando todo um mecanismo de violência velada. Não se fala se tem medo, se tem culpa e assim vai, né? É que a sociedade falha porque nós estamos falhando. Claro. Esse é o maior ponto, né? É o que dizem, né? O sistema, ele já existe, a gente cria nele, ou a gente... Então, assim, é super complicado pensar onde vai começar essa história a se... Na verdade, na ação, né? As mulheres se unirem, então, imagina, Alexandra, quando você cria um grupo só de mulheres que se unem para poder falar, que é o ato mais bonito de começar um movimento... interna é você falar, você poder falar o que você sente, você poder ouvir, que a fala ela tem dentro dela o ouvir, né, o diálogo. Tudo isso são os caminhos de começar a ser melhor, ser mais saudável, ser mais íntegro, né, e isso precisa-se urgentemente, né. Com certeza. Mulheres, a gente passou, eu fiquei acompanhando aqui, nós passamos aqui 22 minutos de 1 hora, mas são 1 hora e 22 minutos. Assim, que eu gostosérrimos aqui de conversar com vocês. Eu acredito que quem está nos assistindo também está gostando muito. Eu passaria aqui muito mais tempo, tranquilamente. A gente chegaria aqui às 10 horas da noite e eu ainda estaria conversando com vocês sobre isso. Porque eu tenho muito papo aí para a gente conversar. A gente pode ver... Inclusive, assim, outras oportunidades, se vocês puderem, para a gente dialogar mais. Eu gosto muito, assim, a gente vem acompanhando as postagens de vocês, os assuntos, os conteúdos que vocês trazem. E é maravilhoso a gente conectar com isso, né? A gente trazer, assim, numa noite de sexta-feira, um finalzinho de tarde para uma noite, né? Um bate-papo desse, profundo, né? E principalmente numa sociedade que, às vezes, está, assim, algumas pessoas ainda... estão aí procurando superficialidade, outras coisas, e não a se olhar, né? Sim. Quando a gente escolheu o nome Conexão Elas em Si, foi exatamente isso, essa conexão de mulheres em si, porque a principal conexão é sua, com você mesma, né? Com sua espiritualidade, com tudo que você é. Porque quando a gente põe assim, dona de si, há um empoderamento, há também, mas a gente não acredita só naquele empoderamento que você calça o salto alto e pisa na cabeça do homem. A gente não quer isso, a gente quer uma relação de você sabe quem você é, você vai se conectando com sua... Quando a Carmen falou de autoconexão, né? Dessa nossa autoestima, dessa nossa autoimagem.
Então é isso, ó, elas estão aqui agradecendo pela partilha, dizendo que foi muito profundo, relevante. A Deiciane está dizendo que a Alexandra conduz o grupo de forma generosa e afetuosa. Amo estar na conexão. Muito obrigada, Deice. E a Deice é uma mulher que participa também do grupo e traz toda uma energia maravilhosa para a gente. Mulheres, adorei conhecer vocês duas, Carmen e Celina. Muita gratidão. Muito bom mesmo. Olha, eu vou querer mais vezes bater uns papos com vocês. Pode ser por aqui, pode ser pelo WhatsApp, como for possível para a gente. Tá bom? Muito obrigada, Alexandra. Foi um prazer, na verdade, ter uma pessoa que teve a coragem, né, de criar um projeto novo, que tem a ver com a vida, com quem você é, enfim, trazer outras mulheres. E a gente tem, assim, gratidão de ter participado e falado um pouquinho sobre esse assunto, porque a gente aprende junto, né, cara? Nós somos mulheres também e tentando se conectar entre nós. Eu e ela somos parceiras, e isso faz toda a diferença, ter uma apoiando a vida da outra. Então, muito obrigada. Lindo quando vocês falam isso, uma apoiando a vida da outra. É tão lindo. Me traz uma emoção, assim, porque é muito lindo ter essa parceria, né? Muito lindo mesmo, é uma parceria de crescimento, né? Eu acho que quanto mais a gente pode ter parcerias ou espaços ou grupos onde o nosso crescimento se dá, que tem um terreno fértil para isso, que a gente pode ser, que a gente pode contar, eu acho que é uma grande contribuição para a nossa construção de autoestima e autoimagem aí, poderosa de uma autoconexão. Poderosa no sentido de uma autoconexão. Não é eu ser a de terninho, uma autoexecutiva, que eu posso ser também, não tem problema. Mas não só por aí. Eu posso ter outras formas de ser poderosa também, né? É que eu acho que a forma de ser poderosa, é minha, né? É sua, é da Celina. Cada uma de nós tem a nossa forma. E eu acho que é muito bacana, né, ver o trabalho do seu grupo, assim, né, porque eu acho que é isso que a nossa sociedade está precisando mais, né? Está precisando de mais pessoas que se importem com as outras, que queiram compartilhar com elas, que queiram ajudar, que queiram estar juntas, levando para outro patamar, outro significado, outra situação de vida. Se a gente conseguir hoje fazer esse retorno para a nossa essência, que é uma essência que, como diz Moreno, todo mundo nasce saudável, espontâneo, criativo, amoroso, né? Todo mundo um dia foi fofo, tirando só os transtornos de personalidades, porque esses casos realmente eles já nasceram daquele jeito lá, a gente não tem jeito. Mas pensando em 90% do resto estatístico da população, as pessoas nasceram boas, as pessoas nasceram generosas, as pessoas nasceram genuínas, e eu acho que é justamente esse o retorno que a gente precisa fazer agora, para se dar as mãos mesmo, se importar, sabe? Se importar com o vizinho, importar com o outro, importar com as pessoas, para a gente poder melhorar tudo que a gente está vivendo. E a pandemia trouxe muito isso, né? Ela trouxe uma lupa para os grandes problemas que nós temos, para os grandes defeitos, para as grandes dificuldades, para as grandes pedras. Então, eu acho que isso é o mais importante agora. É realmente esse retorno, estar conectado com outras pessoas, estar em relacionamentos, se importando, se entregando genuinamente, para a gente poder juntos ir para um lugar melhor. Porque senão esquece sociedade, fecha, já deu, entendeu? Já descobriram que o OVNI era verdadeiro. Tem algum outro lugar que não seja aqui na Terra. A gente pode certamente tem outros lugares, outras dimensões. E quem sabe até a gente não esteja nesse processo aí de rever a dimensão que nós estamos, com né? Certeza. Não é? É verdade, e, assim, é verdade. Mas eu estou aqui na Conexão Elas em Si, tocando o meu instrumento, me juntando à trama universal, fazendo aqui o que eu posso fazer e colocando a serviço, que isso é o mais importante para a nossa vida, né? E que vida preciosa a gente tem, que é algo que a gente está refletindo muito, né? Com tantos lutos, tantas pessoas indo, adoecendo, e é uma coisa importante a gente agradecer o dom da nossa vida, né? Por nós estarmos aqui e nos colocarmos a serviço daquilo que a gente veio a fazer. Sim. Um abraço. Quer estar em relação com os outros. Então vamos buscar as nossas relações, né? As nossas conexões. Isso. Beijo, olha aqui, eu tenho que ler essa, gente. Aqui a Jana está dizendo que é lugar melhor, quero hotel 5 estrelas. Muito obrigada. Lugar melhor. Olha, isso, ela tem um hotel 5 estrelas dela maravilhoso na praia, né? Não é um hotel, mas é um lugar que a gente se sente como a gente estivesse num hotel 6 estrelas. Pelo acolhimento. Sim, resort total. Ela quem é a Jana, quem é o Marcos e quem é o Pedrinho. Que coisa boa.
Beijo, gente. Beijo, Boa gente. noite. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.